Gênesis capítulo 2, eu acho que eu pago a minha última promessa. Das que eu falei, que a última era falar em Gênesis capítulo 2, do verso 4 até o verso 18. É o tema que nós vamos abordar nessa noite. E a perspectiva é olharmos as lições do Éden lar. Esse lar que o Senhor constituiu em Gênesis, capítulo 2, para o homem e mulher e seus filhos habitarem, darem start à perspectiva da raça humana. E vamos olhar algumas lições que esse texto pode trazer para nós. Diz assim o verso 4 até o verso 18, nós vamos ler. Essa é a gênese do céu e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e o que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontra lá o débelio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, e o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus ao homem: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Esse texto, assim como toda a Escritura, coloca Deus no centro da história. O homem nunca será o centro, mas nós tentamos ser, porque nós cometemos a falha de comer da única proibição, da única árvore proibida. Nós nos colocamos no centro da história de Gênesis 3 para frente, ou pelo menos tentamos. Isso é um problema até hoje. Nós não reconhecemos com facilidade a nossa pequenez e não reconhecemos com facilidade a soberania de Deus. Não é simples isso, nem para nós. Para nós aqui de Cuiabá, não sei, mas para outras igrejas também não é fácil. Aqui talvez seja, não sei. Reconhecer a grandeza de Deus na prática, no dia a dia, na vida, na história. Normalmente a gente pega esses chavões populares do tipo: Deus ajuda quem cedo madruga, para dizer que na verdade é nosso braço mesmo, levantando cedo, que promove as coisas e faz elas acontecerem. Então essas coisas vão circulando a nossa mente, mas em toda a Escritura, de Gênesis ao Apocalipse, Deus é o centro da história, não é o ser humano. Não é a criação, não é o que ele faz, mas é ele e a sua pessoa. E é isso que a gente vai encontrando aqui primeiramente. Do verso 4 até o verso 6, o Criador, ele aparece nas entrelinhas como o provedor de todas as coisas, de todas as condições, de todas as realidades. E isso não tem paralelo em nenhuma outra história. A revelação que Deus dá a Moisés na entrada de Canaã, porque vários teólogos entendem que o Pentateuco vai terminando quando o povo está quase entrando ou já começou a entrar em Canaã. Termina o Pentateuco. Não há nenhuma outra revelação tão maravilhosa de uma criação onde Deus, o Senhor, é o centro de toda a história. E esse é um primeiro princípio que a gente tem que lutar para aplicar primeiramente na nossa vida. Deus precisa ser o centro da nossa história. Quando a gente lê no verso 4, essa é a gênese dos céus e da terra, quando o Senhor,
E o Senhor aqui, ele aparece em todos os versículos que nós lemos, nas entrelinhas, sendo ele o agente criador. O agente criador das coisas, o agente provedor das coisas, o agente formador do homem, o agente formador da mulher, aquele que toma e coloca no centro do jardim, tudo isso gira em torno do Senhor. Ele é o centro da história, precisa ser o centro da minha vida, da sua vida. Isso é conversão genuína. A conversão genuína não é somente mudar o comportamento. Você andava por aí todo mulambeiro, maltrapilho e fedido. Aí você se converte, põe terno e gravata e vem para a igreja. Isso é um comportamento aparente que mudou, mas não é isso conversão. Conversão também não é a gente trocar alguns valores. A gente valorizava algumas coisas e de repente passa a valorizar outras. Não é só isso conversão. Não é só crenças. Você cria, assim como a gente já criou lá em casa, na mulher que benzia, com galho de arruda, pegava lá a arruda, molhava na água, benzia o menino para tirar o bucho virado, essas coisas. E aí você se converte, e aí vem para a igreja, agora você crê em outra coisa. Não é só isso. A conversão genuína, ela tem que afetar o centro da nossa vida, o centro do nosso coração, e mudar o que nós chamamos de cosmovisão, a maneira como nós enxergamos o mundo. Então temos que ler esse texto a princípio e perceber que ele está escrito numa outra cosmovisão que a sociedade normalmente não tem. A cosmovisão de que Deus é o centro, que Ele governa e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e cooperam para a glória dEle, incluindo coisas que não são agradáveis a nós. O Senhor Deus não é como um marionete, um gênio da lâmpada, que nós esfregamos a Bíblia e Ele aparece para resolver os nossos problemas. Seria bom, talvez, ou não, não sei. Eu acho que não, porque Ele não faz isso. Se fosse, Ele faria. Ele está cumprindo os seus planos, e isso inclui dores, isso inclui dificuldades, porque a partir de Gênesis capítulo 3, a dor, a morte e uma história triste entrou na história que Deus estava construindo. De 4 a 6, nós percebemos que Deus é o Criador de todas as coisas, incluindo a família. Deus é o inventor desse negócio de família. E isso é uma graça comum mundial. Pessoas no mundo inteiro, que talvez nunca leram isso, vivem isso sem saber. Imagine uma pessoa lá numa montanha na Tailândia, que nunca leu a Bíblia, nunca ouviu falar. Uma moça cresce num vilarejo, plantando lá cebola, no outro vilarejo cresce um rapaz, cuidando do gado, e um dia eles se conhecem e pintam um clima. Tipo quando foi com você e sua esposa aí, teu namorado, pintou um clima. O Rodrigo até deu um beijo na Fernanda, né? Pintou um clima, pastor. E aí eles se apaixonam, eles se casam dentro da cultura, fazem algum tipo de cerimônia dentro daquela cultura, e sem eles saberem, eles estão cumprindo Gênesis capítulo 2. Eles estão se unindo, um homem com uma mulher, num sentimento de paixão. Aquele homem está recebendo uma auxiliadora e nem sabe que isso foi promessa de Deus. Aquela mulher está recebendo um varão, um homem, sem saber que isso foi projeto de Deus. O casamento é graça comum e está em todo lugar. Podem se casar nos ambientes mais esquisitos, talvez contra até a vontade do soberano em outros textos das Escrituras, mas eles estão cumprindo Gênesis. E aí eles se casam, e logo vem os filhos, e é Gênesis de novo. Então, o Senhor soberano está sobre todo mundo. Deus não é Deus somente daqueles que creem, Ele é Deus de toda a terra, em todos os tempos. E Ele aparece aqui nas entrelinhas do 4 ao 6, mostrando como as coisas foram feitas, como Ele é o agente de todas as coisas. E esse Deus que é o agente de todas as coisas em Gênesis de 4 a 6, Ele também é o agente de todas as coisas hoje. Ele permite que nós tomamos algumas decisões dentro do seu plano soberano. Ele permite, a graça e o favor dEle vai conduzindo-nos em triunfo, e se nós nos dobrarmos a Ele, nós ganhamos. Nós não viemos para a igreja ou aprendemos alguns princípios e aplicamos a nossa vida para que Ele nos ame mais. Deus nos ama e isso não muda.
O Senhor soberano entendeu que deveria amar e cuidar da sua criatura, e Ele faz muito bem, até hoje. Então a criação tem origem em Deus. O homem e a mulher, no Salmo 8,5, diz que é a coroa da criação. É a coroa, mas não é o rei, entende? É aquele que coloca-se sobre o rei, para evidenciar a grandeza, o poder e a majestade do rei. Pensa nisso, sobre a sua vida e sobre o seu casamento, sobre a sua família. Sendo nós a coroa da criação, coroamos o rei, damos glória a ele. E tudo que nós aprendemos aqui nesse final de semana precisa canalizar a nossa vida para esse destino, para que Deus seja glorificado, para que as pessoas olhem para mim como homem, olhem para a Dani como esposa, os meninos como filhos, e olhem e falem assim: Deus é bom, olha o que eles têm feito, olha como as coisas estão indo. Então esse deve ser o alvo da sua vida, solteiro ou casado, casado com filhos ou sem filhos. Foque e concentre para que o centro da história seja o Senhor, o Criador, e você, como coroa da criação, evidencie o rei. É fato que agora teve a coroação aí, né, do rei. Então a gente olha, e a primeira coisa que a gente olha assim, fala: nossa, que coroa incrível. Mas ela está sobre aquele que tem a autoridade de usá-la. É assim que a gente pode começar a compreender os princípios desse texto. Segundo a perspectiva, Deus é o sustentador do projeto. Todo esse texto que nós lemos, colocamos lá várias evidências, é colocado várias evidências que Deus é aquele que vai promovendo todas as coisas, inclusive de dar ao ser humano a capacidade de gerar um outro ser humano. Tanto os animais quanto o ser humano, Deus deu a eles essa capacidade, e de uma maneira geral, normal e natural, no mundo inteiro, as pessoas vão tendo filhos, os animais vão tendo aí suas crias, multiplicando e cumprindo o que Gênesis está dizendo aqui. Deus é o sustentador do seu projeto. Assim como a igreja vai avançar porque ela é projeto de Deus, a família e a história também vai continuar até o fim. Pode ser que o mundo e a sociedade apresentem projetos, ideologias e movimentos totalmente contrários às Escrituras, querendo provar, ou querendo criar, ou recriar ideias mirabolantes para que as pessoas componham um outro tipo, entre aspas, letras minúsculas, escrito de lápis, outra família. Na verdade, só pode sustentar a continuidade da raça humana quando um homem e uma mulher se unem e geram uma outra criança. Ainda é Deus no controle da história, na sua soberania. E todos os seres humanos, de uma maneira geral, têm o propósito de pulverizar a imagem de Deus em toda a terra. E o contexto geral de Gênesis é muito interessante. Deus coloca o homem e a mulher ali no jardim, para eles exercerem autoridade, administrarem, governarem sobre os animais e tudo mais. Você conhece o texto de Gênesis. E é tão interessante isso. Talvez você já assistiu aquelas sériezinhas dos caras, daqueles caras que talvez tenham uns parafusinhos solto ou a menos na cabeça. Ele pega um helicóptero, aí ele vai por meio do nada, de uma floresta, e aí ele pula de paraquedas lá e fica sei lá quantos dias sozinho lá. Já viu um negócio desse assim, tipo sobrevivente, esses trem aí? É tão interessante olhar aquela cena de uma perspectiva bíblica. Quando aquele homem ele vai num lugar onde nunca um ser humano pisou, nunca pisou. Então ele sobrevoa de helicóptero, e ele se larga lá, pula, abre o paraquedas, ele pousou no lugar. Quando ele pisa o pé naquele lugar, ele começa a cumprir Gênesis. Em todos os episódios aparece isso que eu vou dizer agora. Ele pisa naquele lugar, enrola o paraquedas e ele já pensa assim: como eu vou sobreviver nesse lugar? Então eu vou limpar o terreno, eu vou procurar água, está no texto, os rios, eu vou procurar coisas para comer, está no texto, as comidas que Deus promoveu, eu vou promover segurança, eu vou promover um lugar, um ambiente para eu poder habitar, e ele começa a dominar sobre aquele pedaço.
Os animaizinhos menores, casca fora. Falou, ixi, chegou um cara aí doido, chegou um ser diferente aqui que é rei, está dominando. E ele coloca armadilhas, ele começa a operar sobre os animais, sobre a floresta, ele começa a cultivar, e se ele ficar ali muito tempo, ele é capaz de plantar horta, e ele começar a viver naquele lugar, ele está cumprindo Gênesis. Ele vai habitando, ele vai dominando, ele vai exercendo o governo que Deus confiou a ele. Em todos os lugares é assim. Por isso nós homens principalmente, precisamos compreender o que as Escrituras chamam-nos a fazer. É esse um papel de um homem nessa perspectiva, de chegarmos na nossa casa e ir governando de fato a nossa casa. Como nós aprendemos hoje de manhã, isso não tem nada a ver com autoritarismo. Tem a ver com ser autoridade, com cuidar para que todos dentro da nossa casa sejam exatamente o que Deus sonhou para ser. Deus, na primeira parte desse texto, de 4 a 6, está nas entrelinhas de todas as coisas, mostrando, mais uma vez, que Ele é o centro de toda a história. Quando nós chegamos no verso 7, então o texto diz assim, então formou o Senhor Deus o homem. É interessantíssimo como Deus conduz Moisés no processo de escrita desse texto de Gênesis. E então a palavra que Deus dá a Moisés para escrever aqui é Eser. Esse formar aqui, em hebraico, é Eser, que significa criar. Mas não é somente um criar. Lembra que Deus até aqui, Ele vai falando e as coisas vão existindo, não foi? E disse Deus, e aí acontece, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Mas quando chega no homem, não é mais a mesma palavra. Porque até então, a criação vai acontecendo por uma outra palavra que é bará, que é ser criado pela voz criadora. Esse é o sentido de bará. Então a ideia era bará e as coisas aconteceram, bará e as coisas aconteceram, bará e as coisas aconteceram. Mas quando vai no homem, ele usa eser, que é criar, mas não na perspectiva de barar, porque agora eser tem a ver com manufaturar. Então, diferente de toda a criação, o Senhor, eser, manufaturou, moldou o homem. E é a mesma palavra que ele usa lá no verso 18 para a mulher, eser, de novo. Ele então opera toque, ele opera cuidado, ele opera molde no homem e na mulher, como não faz com nenhuma outra criatura. Então pode o cientista pesquisar a pele do porco e dizer que ela parece com a nossa. Não foi tocada pelas mãos do Criador. Pode os caras pesquisar aí a genética dos macacos e falar, nossa, há uma grande semelhança. Não é igual, não foi tocado. O homem foi formado, manufaturado pelo Senhor. E isso torna-nos, de fato, muito mais próximos do Senhor do que nós imaginamos. Há uma outra palavra também no verso 7. Diz assim, então formou Eser, Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Eu sei que quando a gente imagina soprar, a gente imagina aquela cena na praia de uma pessoa que se afogou e aí a pessoa vai lá, tampa o nariz e fica soprando lá e bombando o peito para ver se o cara volta à vida. A gente imagina esse sopro, mas essa palavra aqui na Pache tem muito mais a ver com uma outra ideia, que é de respirar sobre. Então ela é muito mais próxima da imagem de uma mãe que pega o seu bebê no colo e ela respira sobre, do que de soprar sobre. Isso diferencia de novo o ser humano de toda a criação. O Senhor compartilha com o homem algo dele, para que o homem passe a ser alma vivente. Então aqui, irmãos, nós percebemos algo que é maravilhoso e em toda a terra se percebe. Assim como o homem não sobrevive sem a terra e tudo aquilo que ela produz para ele viver fisicamente,
nós também devemos aprender a lição que sem Deus que nos deu o fôlego da vida, nós não vivemos plenamente. Então, um chamado para mim e para você é não se desligar, nem das comidas e das bonanças que Deus promove na terra, e isso nós fazemos naturalmente, mas também não nos desligarmos daquele que nos deu o respiro da vida. Então, aqui em Gênesis capítulo 2, como falei ontem, tem tudo o necessário para uma pessoa, uma família subsistir perfeitamente. Ela tem todo o necessário do suprimento da terra, o casal que é apto a multiplicar e o seu Deus que é apto de suprir todas as suas necessidades e cuidar deles. Então, quando nós olhamos esse verso 7, percebemos a graça do Senhor em nos formar de uma maneira diferente. Ele não diz e a gente acontece, ele molda no segundo aquilo que era o seu projeto e a sua vontade. Ele sopra de si sobre nós, tornando-nos alma vivente, e vivemos então com essa imagem em todo o mundo, mesmo que a pessoa nunca ouviu falar disso. Ela respira e sobrevive porque o Criador promoveu sobre ela o Espírito da vida e promove na terra todo o suprimento para ele sobreviver. Quero fazer uma aplicação sobre a família. Compreendendo isso que nós vimos até agora, devemos perceber e entender que Deus é assim também na nossa casa. É o Senhor quem traz todas as coisas e provê as nossas necessidades. E certamente, se nós avaliarmos com cuidado, nós temos muito mais do que o necessário. Mas às vezes nós nos atrapalhamos com as propostas da sociedade, com os apelos sociais. Talvez é muito Instagram mostrando a viagem que você não fez, o carro que você não tem, a roupa que você não tem e tantas outras coisas que você não tem. Cria em nós uma sensação de eu realmente não sou bem-sucedido, eu não estou sendo cuidado, eu não tenho minhas necessidades supridas. Mas quando você dá 2, 3 passos para trás e olha a sua história de uma outra maneira, você pode perceber o Criador suprindo as suas necessidades. Isso não é igual a te dar tudo o que você pede, mas Ele supre, Ele cuida de nós. Deus também é aquele que nos capacita a espelhar a sua glória em todo o lugar. Aonde nós pisarmos, nós podemos ser um reflexo da bondade, da graça e do favor de Deus. E devemos pensar nisso quando nós cuidamos da nossa esposa, nós homens, as mulheres quando cuidam dos seus maridos e os casais quando cuidam dos seus filhos. Nós estamos aqui, antes de tudo, para adorar ao nosso Criador. Depois no verso 8 diz o texto que o Senhor colocou o homem no jardim. Diz aí, verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Quem plantou o jardim? O Senhor. Quem tomou o homem? O Senhor. E quem colocou ele lá? O Senhor. De novo, em todo o tempo, o Senhor é o centro da história. A história gira ao redor das ações dele. Assim é na nossa vida também. E se nós tivermos um tempo, todos os dias, para pensar nisso, vamos perceber o Senhor cuidando de nós e operando a sua vontade em nossa vida e nossa família. Ele coloca o homem no jardim. E então, esse colocar no jardim é muito interessante, porque o Senhor aloca o homem num determinado lugar. Homem e mulher nenhuma foi criado para viver errante por esse mundo, sem destino, sem origem e sem razão. Ele o coloca ali para construir um local que nós chamamos de Éden-lar. Então, um local foi separado. Se você pensar nisso e aplicar isso para os dias de hoje, o ser humano foi criado para viver em família. Como nós vimos ontem, no início do nosso seminário, há muita gente vivendo fora dessa realidade.
abusos, orfandade, abandonos e tantas coisas, criaram modelos de vida que não são o padrão. Mas o padrão é que homem e mulher vivem em família num determinado lugar. Tenha um lugar que ele chama de minha casa, meu lar. E é isso que o Senhor está fazendo aqui no verso 8. Ele está dizendo para nós que ter um lugar de amparo, de abrigo, foi um projeto dele. Deus é o criador da família. Ele é o criador desse ambiente familiar. E pode ser que você more numa casa pequena de um cômodo ou uma casa de 12 quartos, 20 banheiros, não importa. Esse lugar aonde você escolheu para morar, esse lugar deve ser esse reflexo de um jardim do Éden, onde o Senhor é o soberano, o Senhor é quem promove tudo e é o Senhor que nos colocou. Às vezes nós olhamos a casa do vizinho, não aqui em Cuiabá, em outros estados. Você acredita que as pessoas olham a casa do vizinho e falam assim: ah, Deus não foi bom comigo. Ele tem 2 metros de fundo a mais do que eu no terreno dele. Então nós perdemos a chance de discernir o que Deus nos deu e perceber que o local onde Deus nos colocou pode ser uma expressão do céu quando nós cobiçamos aquilo que nós não temos. O Senhor, Deus, é quem providencia tudo de modo magistral e indica que o homem e mulher foi criado para viver em família num determinado local, chamando dele. Então nós somos criados estritamente para um relacionamento num local com o nosso semelhante e com o nosso Deus. Pensa nisso sobre a sua casa. Então Deus permitiu que essa composição fosse a sua composição familiar. Possa ser solo, ou casado com os filhos, ou morando talvez com um parente junto. Essa composição que você vive hoje pode ser vivida para a glória do Senhor. No verso 9, então o Senhor coloca aí, começa a indicar algumas outras coisas interessantes. No verso 9 ele diz sobre as árvores. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinha árvores boas à vista e para comer, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós não sabemos quanto tempo Adão e Eva ficou nesse lugar, mas vamos imaginar que ele ficou pelo menos uma semana de boa, comendo das primeiras árvores que eram bonitas à vista e agradáveis ao paladar. Mas um dia, eles decidiram por uma outra árvore. E aí eu anotei aqui uma frase de um comentarista, de um teólogo, Bruce. Ele diz o seguinte: o homem sempre optou por poder ao invés da vida. E um outro teólogo diz que a vida toda do ser humano é entre árvores, de Gênesis a Apocalipse. Porque em Gênesis aparece a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E então estamos ali com o casal entre 2 árvores. Não há nada dito sobre a árvore da vida, então pressupõe que o homem poderia comer dela. Ela estava disponível. Era do bem e do mal que não era para comer. E o homem, em um certo dia, decidiu pelo conhecimento do bem e do mal. E aí é Gênesis capítulo 3 e toda a história humana e chegando até nós hoje. Enfermidades, corrupções, depressões, sentimentos de abandono, dores nas costas, tudo isso é desse único passo para o lado do conhecimento do bem e do mal. Porém, Gênesis, ele é um reflexo de tudo que Deus faria na história humana. Nesse aspecto aqui, nós olhamos a história humana e vemos que na pessoa de Cristo, o Senhor nos leva de volta à presença de Deus, não é isso? Quando nós entregamos a vida a Cristo, voltamos à presença, o véu é rasgado e é o sentido de novo, vivermos, mesmo que de modo pequeno e simples, mas nós vivemos de novo um pouco do que Adão e Eva vivia no relacionamento com Deus. Nós falamos com Ele, sentimos a sua presença, lemos a sua palavra e o ouvimos, ou ouvimos de outras maneiras também.
Então, em Cristo, nós vamos voltando para essa ideia do jardim de novo. Vamos voltando para a ideia de poder viver uma realidade na presença do Criador livremente. E então, em Apocalipse, diz que o sacrifício do Cordeiro, aquele que é digno de tomar o livro e desatar os seus selos, esse Senhor, Rei do Universo, nos dá a condição de entrar na Nova Jerusalém. E quem aparece no centro dessa cidade? A árvore da vida. E as suas folhas são a cura para todas as nações. Então o Senhor promoveu em Cristo Jesus o retorno a toda a humanidade, a voltar naquele estágio zero. E agora não tem mais a árvore do conhecimento do bem e do mal e nenhuma negativa, mas só a árvore da vida, da qual então exemplifica que nós seremos curados e restaurados para todo sempre. O Senhor fez isso. Nós sabemos em Gênesis capítulo 3 que por amor ao ser humano, o Senhor proibiu de uma maneira enfática, com espadas e anjos, protegendo a árvore da vida para que o homem não vivesse no estágio de morte eternamente. Porque ele já sabia que promoveria o caminho para o homem voltar de novo a essa realidade. Deus é o Senhor da história. Com isso, nós aprendemos que o Senhor perdoa os nossos pecados na pessoa de Cristo Jesus. Coisas da qual eu me envergonho, você se envergonha do seu passado, e coisas que nós nos envergonhamos do nosso presente. O Senhor é quem tem perdão e graça para nos voltar de novo ao tempo zero, à presença dEle e para viver plenitude de vida. Quero incentivar você que esteve aqui nesses dias a pensar realmente em tudo que você ouviu. Mas há um princípio que eu gostaria de estimular você a fazer. A pensar se você não deve acertar os ponteiros com a sua esposa, com o seu marido. Acertar os ponteiros com o seu filho. Pedir a graça, o perdão do Senhor para erros, para pecados, para coisas truncadas aí na história de vocês, para que pelo perdão de Cristo você retorne ao tempo zero e então possa desfrutar da presença do Senhor, trazendo o céu para a sua casa. Quando nós olhamos o verso do 10 ao 14, nós percebemos que Deus vai então mostrando a sua providência no jardim, promovendo tudo de uma maneira ordeira para que o homem possa viver a plenitude da sua graça. Os rios aparecem aí e Deus é glorificado como, entre aspas, o jardineiro de toda essa história. Então, há uma relação de subsistência humana aqui muito interessante. Sem Deus, o homem não vive. Sem alimento, o homem não vive. Sem água, o homem não vive. E, por último, sem uma auxiliadora, o homem não vive bem. A criação da mulher é muito especial. Além dela ser criada na mesma perspectiva de moldada, ela coloca sobre nós, homens e mulher, um sinal de que nós não somos capazes de fazer todas as coisas sozinhos. Então, uma auxiliadora idônea, que corresponde como uma mão corresponde à outra mão, ela chega na mesma perspectiva de formato, na mesma perspectiva de ideia, e todo o casamento que você assistir agora, que vem lá a noiva entrando, e aí o noivo a encontra e os dois vão para o altar, essa cena é a cena de dois incapazes que estão diante de Deus e de todas as testemunhas dizendo: eu não dou conta de viver a vida plenamente para a glória de Deus, de multiplicar a raça humana sozinho, e então eu escolhi ela. E aí ela da mesma coisa, escolhi ele. E os dois incapazes se colocam diante de Deus dizendo: Senhor, nos ajuda a fazer com que a vida tenha sentido, propósito e seja para a tua glória. Então renova os teus votos aí com a tua patroa, dizendo: meu bem,
Talvez nós já estamos aí 10 anos de casado, você já tem absoluta certeza que eu não dou conta. Eu preciso de você. E aí a mulher vira para o miserável e fala assim: eu já sabia, eu estou contigo, vamos nessa. Vamos nessa. Nós precisamos perceber que o que Deus constituiu no Éden é um sinal de que homem sozinho não faz tudo, mulher sozinha também não, mas juntos nós podemos crescer muito mais para glorificar esse Deus que é o centro de toda a história. Deus forma a família, Deus sustenta a família, Deus aloca a família, e no verso 15 ele dá exemplos práticos do que então a gente deve fazer dentro de casa. Diz o texto no verso 15: tomou, pois, o Senhor, de novo ele é o centro, ao homem e colocou no jardim do Éden. Ele está repetindo o que ele falou lá no 8. E aí ele acrescenta: para cultivar e guardar. É muito interessante, de novo, as palavras que Moisés usa aqui. A primeira palavra de cultivar, abad, tem a ver com servir. Lembra que Gênesis 2 é antes de Gênesis 3. Então, quando nós pensamos em cultivar dentro de Gênesis 2, não é o que a gente faz na roça hoje. Não sei se o Dino tem uma roça, aí ele vai lá na roça para cultivar. E aí nós imaginamos o que na roça do Dino? Ele lá arrancando mato, tirando pedra, ele está cultivando aquela terra lá. Mas isso é uma imagem de cultivo de Gênesis 3 para frente. Gênesis 2 não tem mato, não tem erva daninha. Então é outro tipo de cultivo. A mesma palavra que Moisés usa aqui para cultivar, ele usa em Números 18, 21, para falar do serviço dos levitas. Os levitas deveriam abad ao Senhor. Deveriam servir ao Senhor. A segunda palavra que Moisés usa aqui, guardar, lembra, nós estamos em Gênesis capítulo 2. Não tem ladrão, não tem animal feroz. Então, guardar não é a mesma coisa que a gente faz hoje. Não é pôr uma cerca na roça para o animal não vir comer a nossa fruta aqui, o nosso terreno trabalhado. Não é colocar câmera de segurança para o ladrão não vir roubar. Não é, isso é Gênesis 3 para frente. Estamos em 2 ainda. Então, o cultivar, a palavra que Moisés usa aqui, chamar, é de guardar, de vigiar, de ser observante. É a mesma palavra que ele usa em Números 3:38 para falar da função dos filhos de Moisés e Arão em guardar os ritos e os deveres prescritos no tabernáculo. O que isso nos ensina? Que Deus colocou o homem no jardim do Éden, no verso 18 diz, para cultivar e guardar. E isso era culto. Era servir e vigiar e observar para glorificar a Deus. Gênesis 2:15 reflete o culto de Adão e Eva. Porque é as mesmas palavras que depois, quando vai começar a instituir os rituais públicos de culto, Deus usa elas de novo, para os filhos de Levi e para os filhos de Arão e Moisés. Então, o que nós temos em Gênesis 2:15? Culto. Então, eu queria que você viesse comigo. O que nós estamos aprendendo aqui? Que quando nós vamos para a nossa casa, com a nossa esposa e os nossos filhos, nós continuamos o culto. É dentro de casa, desse local que Deus separou, nós somos alocados ali, em conjunto com o nosso cônjuge, com nossos filhos, neste local nós cultuamos. E quando nós cultuamos ali, nós estamos servindo a Deus. Então todo o serviço de um homem dedicado à sua esposa e seus filhos, antes de tudo, é um serviço a Deus. Todo o auxílio que uma esposa dá ao seu marido, à sua casa, antes de tudo, é um serviço a Deus.
Mas nós, no olhar da sociedade, nos perdemos nisso. A sociedade está dizendo: o melhor é viver sozinho. Eu não vivi para ser preso, eu não vivi para cuidar de menino, para cuidar de marido. E então nós vamos buscar lá fora um tipo de vida que cultua a si mesmo. E por isso está tanta gente quebrada por aí. Mas Deus disse que o homem não é bom viver só, é por viver num lugar comum. E nesse lugar comum, o serviço que nós prestamos um ao outro é um culto. Então não tem mulher escrava dentro de casa. E não tem homem serviçal dentro de casa. Tem mulher que adora e homem que adora, e assim nós fazemos pelo nosso abade, serviço. Guardar tem a ver com colocar os princípios e valores do Senhor aplicados à nossa vida. Então, quando nós, homens, pegamos o nosso celular e falamos: nós não vamos olhar essas coisas, nós estamos guardando a moral e a ética dentro de casa. Quando nós falamos para os nossos filhos: isso daqui não vai entrar na nossa casa, esse tipo de palavreado, o jeito que você falou com a sua mãe, o jeito que você tratou o seu irmão, isso não vai acontecer, não deve acontecer, isso não tem a ver com a gente. Nós estamos guardando a moral, a ética e os bons valores, nós estamos cultuando. Nós saímos para trabalhar e voltamos para a nossa casa para continuar o nosso culto. Nós saímos para a igreja para cultuar coletivamente com a Assembleia dos Santos e fomos para casa para continuar o nosso culto. Todo o nosso serviço em prol da nossa casa precisa ser concentrado para aquele que é o centro da nossa história, Deus, o nosso Criador. Então, todo o dinheiro que você ganha, toda a reparação da sua casa, a torneira que você arruma, o chuveiro que você arruma, a limpeza da sua casa, o tapete que você vai, tudo precisa ser entendido que nós estamos aqui porque eu cuido da minha casa, eu cuido da minha família, porque a minha família é um reflexo daquilo que Deus quer que ela seja, para a glória dele. Então, nós cuidamos da nossa esposa, protegemos, guardamos e lideramos, por amor a Deus, que é o centro da história. As mulheres auxiliam seu marido nesse processo de viver a missão de Deus. Com isso em mente, eu estou auxiliando para que juntos possamos glorificar a Deus. Os filhos obedecem, os pais educam seus filhos. Toda a dinâmica familiar precisa ser entendida como um culto ao nosso Deus. E então, não cabe nesse ambiente arrogância, valentia e muito menos agressão. Mas cabe o quê? Graça, misericórdia, compreensão, ajuda mútua, porque todos estão ali com o mesmo propósito individualmente, viver para a glória de Deus, e com o mesmo propósito coletivamente, viver para a glória de Deus. Cultivar e guardar era o culto de Adão e Eva antes da queda. Nós precisamos aplicar isso à nossa vida e à nossa história. Eu já comentei do verso 18, que Deus então traz a mulher nesse cenário, provando graciosamente que o homem não dá conta sozinho, e nós sabemos disso. Nós, homens, não damos conta de achar a nossa carteira, quanto mais viver a vida plenamente para a glória de Deus. Nós estamos com o óculos na cara e perguntamos para a nossa esposa: amor, você viu o meu óculos? Ela falou: eu vi, está no seu rosto. Imagina dar conta de criar filhos sozinho, não é? Nós somos capazes de falar, ela fala assim para nós: amor, vai lá na despensa e pega o leite condensado. Aí nós vamos até a despensa. Eu não sei, talvez os homens aqui de Cuiabá são diferentes, eu não sei, né? Aí a gente abre a despensa e falamos o quê? Amor, não está aqui não. Ela lá do quarto diz: sim, está aí sim. Na segunda prateleira do lado do fubá. A gente acha o fubá, mas não acha o leite condensado. Imagina dar conta de criar filho, menino e viver para a glória de Deus. E isso e tantas outras coisas, homens e mulheres se mostram incapazes de viver a plenitude do que Deus projetou. Por isso nós precisamos de um do outro. Por isso nós estamos juntos. Por isso é tão bom casar. Porque aqueles que estão solteiros ainda imaginam: puxa vida, eu preciso de ajuda. Ok, Deus possa separar para você aí uma pessoa que vai contribuir para você viver esse culto dentro de casa. Então, assim, nós não podemos viver sem uma relação saudável com essa terra, assim como nós não podemos viver sem uma relação saudável com o nosso Deus. Deus é o Senhor da história. Adão, ele peca, deixando de representar a Deus, deixando de dominar sobre os animais, deixando de governar sobre as coisas, e então o lar, ele sofre essa
barreira no relacionamento pessoal, no relacionamento com Deus, porque em Gênesis capítulo 3, o homem deixou de glorificar a Deus, optando por uma outra árvore, que deu a ele o conhecimento do bem e do mal, mas junto com isso, deu a ele a ideia de independência. Lá no Ipiranga, em São Paulo, tem a Casa do Grito. Não sei quantos já foram lá. É uma casinha velha lá, que diz que foi ali que foi dado o grito de independência. Então lá diz que foi dado o grito independência ou morte. O que Gênesis capítulo 2 mostra para nós, quando Deus proíbe comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele grita, independência é morte. E nós optamos pela independência. Por isso, quando você se arrepende dos seus pecados hoje, quando você confessa suas mazelas, você está dizendo para Deus, Senhor, eu não quero viver independente, porque independência é morte. Eu quero viver na dependência, como eles viviam em Gênesis capítulo 2. Então, para a nossa vida, para o nosso lar, para uma família realmente abençoada, precisamos piamente de ter uma dependência genuína no Deus que é o Senhor de toda a história. E Ele é capaz de mudar situações que para nós são impossíveis. E Ele é capaz de restaurar relacionamentos que, na nosso ver, jamais seriam restaurados. Porque Ele é o Deus que faz nova todas as coisas. Amém? Queria convidar você a orar comigo e que o Senhor possa continuar falando aí nos nossos corações através dessa palavra. Obrigado, Deus querido, por esse tempo e pela maneira tão bondosa e graciosa como o Senhor conduz a nossa história. Esse texto que nós lemos deixa claro o Senhor na centralidade do universo de todas as coisas criadas. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a viver isso na nossa casa. Eu com a Dani, as crianças, que o Senhor me ajude nesse processo, nos ajude nesse processo. E que meus irmãos e irmãs aqui da mesma forma. Esteja eles hoje solteiros ou viúvos, esteja eles casados, com filhos ou sem filhos, que possamos viver essa realidade de depender do Senhor em todo o tempo. De entendermos que aonde nós estamos, o serviço que nós prestamos na nossa família, o desafio de guardar, de proteger a nossa casa, isso antes de ser um benefício para nós, é um culto ao Senhor, porque nós estamos lutando para a preservação da família, que é um projeto do Senhor. Obrigado a Deus porque essas coisas só são possíveis, porque Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, perdoou-nos, ó Deus, e nos trouxe de volta à presença do Pai. E um dia, cada um de nós viverá essa realidade de estar diante novamente da árvore da vida e compreenderemos a grandeza do Teu plano, da Tua bondade e do Teu amor. Assim nós agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.